Você já deve ter ouvido que a geração Millennium é conhecida como a geração que na entrevista de emprego logo diz que quer se tornar presidente da empresa. Mas no mês seguinte à contratação explode com o chefe, perde a paciência, diz que está sendo explorada e pede demissão. É a geração que não tem paciência para passar pelos processos. Pelo menos é isso que têm dito alguns especialistas. Uma geração carregada de metas que quer fazer o que gosta, mas não quer pagar o preço para isso. Que quer soluções rápidas e imediatas que não lhe custem empenho, dedicação, paciência e suor. É a geração que tem feito as equipes de RHs dedicarem horas em testes para identificar aqueles que têm resiliência. A história que lemos sobre José nas reflexões anteriores nos revela como aquele jovem foi resiliente para passar pelos processos e conseguir governar a nação mais poderosa de sua época. Aquele jovem suportou a prisão, a pressão e o esquecimento dos superiores, tudo sem abrir mão de perseverar e de fazer tudo com excelência. O jovem José alcançou seu destino porque viveu seu propósito, sabendo ser perseverante nos processos mais difíceis. Seu destino final era governar e suprir a fome do mundo de sua época, trazendo glórias para Deus. Seu propósito era governar bem sua vida e onde ele estivesse, seja como escravo, como preso ou como mordomo, fazendo tudo com excelência para a glória de Deus. E os processos foram os mais doloridos possíveis que o forjaram a ser o estadista da maior nação do mundo de sua época. Infelizmente, queridos, para muitos o propósito tem sido sinônimo de busca de bem-estar naquilo que se faz e não na consciência de uma responsabilidade maior, fazendo tudo com excelência, pensando em abençoar muitas vidas por meio dos seus dons, competências e habilidades. Para muitos, infelizmente, o propósito da vida está focado em seu próprio prazer pessoal. Estamos no nosso 6º dia da nossa 2ª semana de reflexões da nossa Jornada Farol Além da Resiliência. Hoje, o nosso tema é sentido, propósito e processos. E o nosso texto base está em Filipenses, do capítulo 1, do versículo 12 ao 19. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, ele revela com clareza o sentido maior da sua vida. E seu propósito estava diretamente relacionado a esse sentido maior da vida. Para exemplificarmos a diferença entre propósito e sentido de vida, podemos comparar os dois grandes apóstolos da fé cristã. Pedro e Paulo encontraram o mesmo sentido de vida em Jesus como Salvador, Senhor e modelo a ser seguido e imitado. Porém, os dois tinham propósitos específicos diferentes. Enquanto Pedro havia sido chamado para trabalhar com o povo de Israel e permanecer em Jerusalém, o propósito da vida de Paulo era ir às outras nações, para que todos os povos conhecessem a boa notícia da salvação. Os dois caminhavam para o mesmo sentido de vida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus amou, sendo transformados à imagem de Jesus. Entretanto, os dois seguiram para sentido por propósitos específicos diferentes. Ao escrever aos Filipenses, Paulo estava preso. Para alguém que tinha como propósito de vida desbravar as nações com a boa notícia da obra de Jesus na cruz, estar trancado era como atar as mãos de um grande pianista. Mas o sentido maior da vida de Paulo não era seu bem-estar ou seu sucesso pessoal, tampouco a causa de uma religião ou filosofia. Era, em última instância, amar a Jesus, amar a Deus e as pessoas e dar o testemunho desse amor, testemunho daquele que lhe deu sentido à vida, Jesus, o Salvador e Senhor na vida de Paulo. Foi essa consciência e paixão que fez que Paulo escrevesse as seguintes palavras. Ele diz: quero que saibam
Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles outros pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Queridos, a prisão, em vez de ser um instrumento de isolamento e solidão, foi transformado em recolhimento para adoração a Deus, vivência desse amor a Deus e intercessão, ou seja, amor às pessoas e uma forja do caráter de Cristo em Paulo. Paulo estava alinhado ao sentido da sua vida, então. Olha só, a presença da guarda pretoriana, em vez de ser uma ameaça ou motivo de ressentimento ou amargura, ou até mesmo de palavras de maldição sobre aqueles soldados que agiam como servos de um ditador, era uma grande oportunidade de Paulo amar ao próximo como Jesus amou e levar a mensagem para dentro dos palácios. Paulo poderia ter pensado que esses soldados não eram dignos de ouvir a palavra de salvação, uma vez que eram opressores, torturadores e imperialistas ao serviço de César. Mas essa não foi a atitude do apóstolo. O texto nos conta que ele escolheu amar esses soldados e lhes dar a maior das notícias e a oportunidade de servir um ao outro e servir ao Senhor e Rei Jesus Cristo. Quem não entra, queridos, na espiral de reclamações e murmurações encontra seu propósito nos momentos das aflições. Essa atitude de Paulo o levou a transcender e a inspirar outros cristãos para viverem seu propósito no seu dia a dia, também testemunhando de Cristo com determinação e destemor, como Paulo escreve em Filipenses 1,14. Mesmo tendo alguns que pregavam por motivações erradas, Paulo se alegrava com a pregação deles, pois a razão de sua vida era a proclamação do Evangelho de Cristo. Paulo vivia então o seu propósito de vida alinhado com o sentido maior que era Jesus. Ele entendia que os processos são fundamentais para nos forjar e que Deus age para iniciar e para finalizar os seus empreendimentos. Paulo mesmo diz que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, os processos nos alinham ao propósito maior de Deus para cada um de nós. Nos processos, desenvolvemos resiliência e solidificamos nosso propósito em transiliência. Saber passar pelos processos implica diretamente em como vemos e nos relacionamos com as pessoas. Tanto Paulo como José do Egito souberam olhar para as pessoas sem estigmatizá-las e, em vez de construírem muros, construíram pontes que abriram portas para Deus realizar os seus propósitos. A maneira como agimos com as pessoas em meio aos processos difíceis define o destino que Deus tem para nós. Será que não temos carimbado as pessoas com rótulos políticos, religiosos e ideológicos, preconceituosos,
dizendo o seguinte muitas vezes: não, esse aqui é de esquerda, não, aquele é de direita, não, aquele outro vive em cima do muro, não, esse aqui é rico, explorador, aquele é pobre, preguiçoso. E assim nós vamos selecionando aquelas pessoas que queremos ou não amar e testemunhar do sentido maior da vida que está no Evangelho. Independente das funções que exerciam e a quem eles serviam, Paulo via as pessoas como seres humanos, carentes da graça de Deus, e testemunhava a elas sobre um novo rei. Vivemos na perspectiva de Deus quando sabemos que o Evangelho é o maior e melhor presente para todas as pessoas, independente das suas histórias. Paulo não se concentrava no seu sofrimento, mas enxergava Deus agindo para abrir novos caminhos. Paulo não amargou em seu coração pela competição de seus críticos. Em vez de defender a si mesmo e entrar em concorrência com aquelas pessoas que evangelizavam por maneiras erradas, Paulo os conhecia muito bem e conhecia o sentido maior da vida e o propósito da vida, e ele se alegra porque eles estão anunciando o Evangelho. O resiliente não estigmatiza as pessoas, mas lança o seu melhor sobre elas. Pois ao se lançar de modo resiliente, ele sai do estado de dor e entra na atmosfera do milagre, na atmosfera da transcendência. Eu lembro de uma viagem missionária que eu fiz para o interior do Paraná, em que tive a oportunidade de conhecer uma jovem professora que caminhava quilômetros todos os dias para ensinar em uma escola. E um desses dias da viagem estava muito frio. Então, conversando com ela, perguntei como fazia para caminhar tão longe, bem cedo, em dias tão frios como aquele. Ela respondeu: sinto alegria, porque sei que tem crianças que caminham bem mais do que eu e estão lá me esperando. Essa jovem não estava buscando fama ou sucesso. Ela havia encontrado um propósito na sua vida, que era abençoar aquelas crianças. Você já encontrou o sentido da sua vida? O porquê e o para que você existe? Você já encontrou o seu propósito específico de vida? Conhece seus dons, habilidades, paixões que farão você glorificar a Deus em tudo que faz, independente das circunstâncias? Que tal a gente orar sobre isso? Diga o seguinte ao Senhor Deus. Diga: Deus, declaro que meu sentido de vida está em Ti. Jesus, Tu és meu Salvador e meu Senhor, que me leva ao sentido da vida que és Tu mesmo. Jesus, que meus dons, habilidades e paixões sejam direcionadas não apenas para os meus interesses pessoais, mas para o meu propósito maior da vida. Abra os meus olhos para que eu veja além dos processos que tenho enfrentado, além das dificuldades, para que eu viva a fim de alcançar o Teu propósito através de mim. Jesus, eu quero Te buscar como sentido maior de vida e quero viver propósitos específicos que glorificam a Ti. Eu faço isso em Teu nome. Amém. O nosso desafio de hoje, queridos, é o seguinte: existem pessoas que você se relaciona que podem estar sendo estigmatizadas por você? Você colocou um carimbo nelas? Você as tem taxado negativamente por causa da religião que elas seguem, por causa das opções políticas e ideológicas, ou talvez etnia, ou profissões que elas exercem? Que tal, em vez de estigmatizar, você começar a abençoá-las, assim como Paulo e José fizeram, mesmo estando injustamente presos? Que tal buscar um curso de descoberta da sua forma para descobrir também o seu propósito específico de vida? Fale com os líderes da sua igreja e tente conhecer mais a você através desses cursos que falam de dons, talentos, habilidades, temperamentos. E coloque em prática esses dois objetivos: abençoar vidas, não estigmatizar pessoas e buscar conhecer a si mesmo para descobrir também o seu propósito específico de vida. Que Deus te abençoe e use grandemente a sua vida. Amém.